Duas crianças brincavam tranquilamente, sem perceber as silhuetas sombrias que se moviam do lado de fora da porta de vidro. O mundo ao redor delas já não era o mesmo. Há 6 anos, um apocalipse zumbi havia transformado tudo em um pesadelo vivo. Apesar disso, o irmão e a irmã conseguiram sobreviver sozinhos naquela vila isolada, um feito quase impossível. Os perigos eram constantes e muito piores do que qualquer um poderia imaginar. Certo dia, um casal apareceu dirigindo até a vila. Jim os recebeu com uma arma de brinquedo nas mãos. O homem, curioso, perguntou: "Onde estão seus pais?" Jim não respondeu, apenas o encarou em silêncio. O homem deu um leve sorriso e disse: "Nos vemos em breve." Naquela noite, Jim e sua irmã trancaram cada porta e janela com cuidado, temendo o pior. Do lado de fora, alguns zumbis vagavam, esperando uma brecha para atacar. Quando o sol nasceu, ainda estavam seguros. Jim verificou o carregador da arma e descobriu que aquele brinquedo não era tão inofensivo quanto parecia. Mais tarde, quando saíram para brincar como sempre faziam, a mesma caminhonete voltou a aparecer. Mas dessa vez, o casal não parecia tão amigável. Eles voltaram a perguntar: "Onde estão seus pais?" Jim inventou uma resposta, dizendo que eles tinham ido até a cidade buscar mantimentos. Mas aquela desculpa era fraca demais para enganar 2 adultos experientes. A mulher, com um sorriso gentil, comentou que a cidade ficava a muitas horas dali e garantiu que poderiam cuidar de Jim e de sua irmã até os pais retornarem. Ao verem a casa bem abastecida e até com uma geladeira funcionando, o casal logo decidiu ficar um pouco por lá. O homem, que se apresentou como Jack, disse que esconderia o carro do lado de fora. Dava para perceber que estavam fugindo de alguém e queriam evitar serem encontrados. Mais tarde, já de noite, Jim ouviu os dois conversando animadamente. Pareciam satisfeitos com o novo abrigo. Por precaução, ele levou a irmã em silêncio até o quarto secreto, o mesmo esconderijo que vinha garantindo a sobrevivência deles por todos aqueles anos. Na manhã seguinte, Jack já estava preparando o café como se fosse o dono da casa. Jim manteve a calma, mas soltou uma frase estranha: "Isso vai acabar antes do que você imagina." Quando a noite caiu, ele perguntou de repente: "Já está na hora?" Seu cachorro o encarou, cheirou o ar e fez um leve aceno com a cabeça. Sem hesitar, Jim levou a irmã e a trancou novamente dentro do quarto seguro. Lá embaixo, o casal continuava distraído, sem imaginar o perigo que estava prestes a chegar. A menina olhou para o irmão e murmurou com a voz trêmula. Mas quando ela olhou pela janela, viu várias criaturas agachadas ali fora, zumbis, imóveis, observando o interior da casa. Assustada, apagou as luzes na esperança de que eles não a percebessem. No entanto, antes que pudesse dar outro passo, a porta atrás dela se abriu lentamente. Jack, sentindo que algo estava errado, sacou a arma e correu até o cômodo. Quando chegou, encontrou a namorada caída no chão, coberta de sangue. Aquela foi a última vez que alguém viu o casal. Enquanto isso, Jim e sua irmã continuaram brincando como se nada tivesse acontecido. Ficava claro que aquela não era a primeira vez que precisavam lidar com intrusos humanos. Alguns dias depois, um homem de cabelos longos caminhava pela floresta coberta de neve. Ele notou várias armadilhas espalhadas pelo caminho e decidiu segui-las, até que elas o levaram direto à vila. De repente, uma garotinha surgiu diante dele. Antes que pudesse reagir, sentiu uma picada no pescoço, um dardo tranquilizante. Claro, o autor do disparo era Jim. As habilidades de sobrevivência dele e da irmã eram surpreendentes. Quando o homem finalmente despertou dos efeitos do sedativo, viu Jim diante dele, segurando uma arma de verdade. Depois de um breve interrogatório, o estranho se apresentou como Dan, um soldado de uma unidade especial, em missão para encontrar a esposa no norte. Jim o observou por um instante em silêncio. Havia algo diferente naquele homem. Ao contrário de outros que já haviam aparecido, Dan não estava ali por comida nem por remédios. Dan apenas queria sua arma de volta. Percebendo a chance, Jim propôs um acordo. Ele a devolveria se Dan o ajudasse a reativar a energia da vila. Curioso, Dan perguntou: "E onde estão seus pais?" Dessa vez, Jim não mentiu. Contou que o pai havia sido um cientista desaparecido há muito tempo e que a mãe, uma agente de segurança, tinha saído recentemente em missão, prometendo voltar em breve. Dan ficou impressionado ao ver a forma como a casa era alimentada. Uma esteira gerava energia conforme alguém corria sobre ela. Ele nunca imaginou que uma vila inteira pudesse depender de algo tão simples e tão cansativo. De repente, um zumbi se aproximou lentamente do lado de fora da janela. Sem pensar 2 vezes, Dan pegou um disco de metal e correu para enfrentá-lo. Quando voltou, estava coberto de sangue. As janelas são de vidro blindado, nenhum zumbi conseguiria entrar. Mesmo com a bronca, Dan apenas suspirou. Sentia pena das 2 crianças, tão jovens e ainda assim presas naquele inferno. Em silêncio, subiu na esteira e começou a correr, mantendo a luz da casa acesa manualmente. A noite passou em calma. Quando o amanhecer chegou, Dan estava quase desabando de cansaço. A irmãzinha de Jim apareceu, deu algumas voltas em torno dele e resmungou. Enquanto isso, Jim já havia saído da vila, como fazia todas as manhãs.
para verificar as armadilhas que mantinham a horda de mortos-vivos afastada. E como esperado, mais um zumbi havia caído em uma delas. Enquanto terminava o café da manhã na vila, Dan decidiu explorar o lugar onde a mãe de Jim trabalhava. Sobre a mesa, além de uma fotografia antiga, encontrou uma chave de carro. Animado, ele correu até a garagem, mas sua empolgação acabou rápido. O veículo estava completamente inutilizado. Enquanto observava o ambiente, notou uma pequena sala escondida em um canto. Pensando se tratar apenas de um depósito, ele se aproximou, prestes a entrar, quando Jim surgiu e o impediu de forma brusca. Depois de passarem mais de um dia juntos, os irmãos começaram a confiar em Dan. Naquela noite, pela primeira vez, eles decidiram não se esconder no quarto secreto. Ainda assim, de forma estranha, Jim resolveu se algemar antes de dormir. Já de madrugada, Dan acordou com o som de passos do lado de fora. Era Jim, em mais uma de suas rondas noturnas. Ele havia voltado até a armadilha do dia anterior, onde um zumbi ainda permanecia preso, debatendo-se, sem saber o que fazer. De repente, Dan apareceu por trás dele. Ao ver a criatura, teve um pressentimento terrível. Acreditava que aquele zumbi poderia ser a mãe de Jim. Movido pela compaixão, ergueu sua arma para acabar com o sofrimento dela, mas Jim o impediu imediatamente, apontando sua própria arma em resposta. Dan, furioso e confuso, voltou para a vila e foi direto até o cômodo em que não tinha sido autorizado a entrar antes. Ao abrir a porta, a cena o gelou por completo. O chão estava coberto por um cobertor velho e as paredes riscadas por inúmeras marcas de arranhões e sangue seco. Ficava claro que aquele lugar havia sido usado para manter zumbis presos. 2 dos ladrões caíram mortos no mesmo instante. Dan avançou sem hesitar e conseguiu salvar a garotinha, mas o responsável pelos disparos não era um inimigo. Era a própria mãe de Jim. No entanto, em meio ao caos, Dan foi atingido no peito por uma das balas disparadas pelos atacantes restantes. O impacto o lançou ao chão. Em poucos segundos, tudo ficou escuro. Ninguém sabia quanto tempo havia se passado até que Dan finalmente abriu os olhos. Para seu espanto, o ferimento no peito havia desaparecido por completo. A pele estava intacta, sem dor, sem cicatriz. Mas ele logo percebeu algo alarmante. Estava amarrado a um poste com uma corda grossa. E acima dele, Jim, sua irmã e a mãe acenavam sem parar, observando-o com atenção. Ainda desorientado, Dan foi levado para dentro da casa, onde ouviu toda a verdade da própria Melanie. Ela explicou que as pessoas infectadas comuns perdiam completamente as funções cerebrais, guiadas apenas pelo instinto de se alimentar. Mas havia uma categoria diferente, os infectados especiais. Esses mantinham a consciência humana intacta, porém, herdavam as vantagens físicas dos mortos-vivos. Força ampliada, resistência extrema e a habilidade de regenerar qualquer ferimento ou doença. Contudo, essa bênção tinha um preço terrível. Quando esses infectados sofriam ferimentos graves ou passavam por estresse intenso, acabavam entrando em um estado de fúria descontrolada, uma espécie de frenesi, no qual perdiam a razão e se tornavam idênticos a zumbis comuns. Após ouvir tudo, Dan ficou em silêncio por um momento, até que uma terrível suspeita tomou conta dele. Então, Melanie apenas assentiu, confirmando com um olhar sério. Do contrário, Dan jamais teria sobrevivido a um tiro direto no peito. Qualquer pessoa normal teria morrido, ou se transformado em um zumbi comum e irracional. O fato de ele ter passado apenas por um breve episódio de frenesi e despertado totalmente recuperado no dia seguinte era prova suficiente de que era, de fato, um infectado especial. Foi então que Melanie revelou algo ainda mais perturbador. Jim também era um desses infectados especiais, vítima de um dos surtos incontroláveis de Jim. Aquilo explicava o estranho hábito do garoto de se algemar antes de dormir, uma tentativa desesperada de evitar machucar sua irmã durante um novo ataque de fúria. Do lado de fora, Melanie, segurando sua filha, encarava um grupo de milicianos armados. O homem à frente deles era um velho de barba branca e parecia conhecê-la muito bem. Ele explicou com um semblante carregado que sua filha havia fugido com um sujeito suspeito e que estava à procura dela com seus homens. Melanie o acalmou, dizendo que se descobrisse qualquer pista sobre o paradeiro deles, avisaria imediatamente. Depois de alguns segundos de silêncio tenso, o homem assentiu com relutância e ordenou que seu grupo recuasse. Naquela noite, Dan perguntou com curiosidade sobre a origem da vila e sua história. Melanie respirou fundo antes de responder. Ela contou que a Agência de Segurança Nacional já previa, há muitos anos, a possibilidade de um surto do vírus zumbi. Por isso, em regiões isoladas como aquela, haviam sido construídos inúmeros abrigos secretos, todos reforçados com materiais resistentes, sistemas de energia independentes e infraestrutura projetada para garantir total autossuficiência em caso de colapso global. Ao ouvir aquilo, Dan sentiu uma pontada de culpa. Pensou que, se Melanie tivesse divulgado essa informação antes, talvez muitas vidas pudessem ter sido salvas.
mas ela apenas balançou a cabeça com tristeza. Com o olhar distante, Melanie revelou que Jim e sua irmã nasceram com graves problemas cardíacos congênitos. O pai deles era biólogo, um dos primeiros cientistas a estudar o vírus zumbi. Sabendo que o filho não viveria por mais de 3 anos, ele tomou uma decisão desesperada. Injetou o vírus no próprio Jim, tentando salvar sua vida. O resultado foi imprevisível. Jim não morreu, mas se transformou em um infectado especial, dotado de habilidades sobre-humanas e da capacidade de se regenerar. No entanto, o experimento teve um preço alto demais. Durante um de seus surtos de frenesi, Jim acabou atacando o próprio pai, que foi mordido e acabou se transformando em um zumbi comum. Com o coração partido, Melanie foi forçada a eliminar o marido com as próprias mãos. Ao terminar a história, o silêncio tomou conta do ambiente. Dan, abalado, não conseguiu esconder a admiração pela força e pela determinação daquela mulher. Alguém que havia perdido tudo. Ela estava sempre concentrada em fazer tudo o que podia para proteger sua pequena família. Com o tempo, Melanie e seus filhos começaram a confiar e depender cada vez mais daquele homem estável e confiável. Um dia, sem qualquer aviso, o cachorro latiu 2 vezes, e Jim soube imediatamente que seu frenesi estava prestes a começar. Rapidamente trancaram a porta, mas gritos agonizantes ecoaram pelo interior da casa. O coração de Melanie parecia se despedaçar, mas tudo o que podia fazer era esperar em silêncio, torcendo para que o pior passasse logo. Dan assumiu a vigilância, um dos benefícios de ter um homem ali para ajudar. Mas ninguém poderia prever o que aconteceu em seguida. A irmãzinha, que brincava lá fora, de repente desabou. Melanie percebeu que era um ataque cardíaco, e com os recursos médicos limitados que possuíam, nada poderiam fazer. Dan sugeriu que Melanie considerasse seguir o mesmo caminho de Jim e se infectar com o vírus, mas ela recusou firmemente. O caso de Jim havia sido um milagre raro, e mesmo assim, ele sofreu imensamente para sobreviver. No final, decidiram deixar a irmãzinha partir em paz. Quando Jim finalmente saiu de seu frenesi, a família se reuniu para se despedir da pequena. Dan, percebendo que era hora de continuar sua própria jornada para encontrar sua esposa, partiu. Apesar dos pedidos emocionados de Jim e Melanie, ele seguiu resoluto. Com os dois ausentes, Melanie e Jim sentiram a casa repentinamente mais vazia e fria. Não muito longe dali, nas profundezas da floresta, os homens de barba branca deram de cara com o carro que Jack havia escondido. Era quase inacreditável de tão perfeito para ser apenas uma coincidência. O casal que havia tomado a vila era exatamente quem Barba Branca procurava desesperadamente. A residência mais próxima do carro escondido era justamente a vila de Melanie. Então ele decidiu investigar aquele local a seguir. Enquanto isso, Dan, que dormia na neve, foi abruptamente despertado pelo som de passos. Assim que o barulho cessou, ele seguiu uma trilha de pegadas que levava diretamente à vila de Melanie. Um frio desconfortável percorreu sua espinha e ele voltou rapidamente para observar a distância. De longe, viu a vila tomada pela milícia. Barba Branca pressionava Melanie sobre o paradeiro de sua filha depois que seus homens encontraram um pequeno objeto que ela havia deixado cair. Encurralada, Melanie não pôde negar nada. Calmamente, Dan atravessou os guardas e entrou sorrateiramente na vila. Encontrou Jim escondido na cozinha e, ao perceber o número de inimigos, desembainhou sua arma. Como uma sombra letal, derrubou os membros da milícia, um por um com precisão implacável. Quando finalmente chegou ao salão principal, várias armas foram apontadas para sua cabeça. Mas o que fez em seguida deixou todos estupefatos. Cortou o próprio pescoço com uma faca. O choque tomou conta do ambiente, mas Melanie compreendeu imediatamente sua intenção. Ela pegou Jim com cuidado e o conduziu para fora do corredor. Logo depois, Dan cedeu completamente ao frenesi. Transformado em uma força imparável, ele atacou e derrotou Barba Branca e seus homens. Desta vez, Melanie não teve tempo de contê-lo. Tudo o que pôde fazer foi fugir da vila, segurando firmemente o filho nos braços, enquanto Dan continuava sua destruição incontrolável. Dan rugiu de fúria, e seu grito atraiu hordas de zumbis para perto. Na manhã seguinte, ele acordou para encontrar a vila completamente destruída pelas criaturas. Sobre a mesa, havia uma carta de Melanie. Ela explicava que, junto de Jim, já haviam partido para o norte. Se o destino permitisse, talvez se reencontrassem algum dia. Com um leve sorriso, Dan pegou a boneca favorita de Jim, a pendurou sobre o ombro e seguiu seu caminho rumo ao norte, determinado a continuar sua jornada.